Então vamos lá. Caio, qual a influência que o zoroastrismo teve no judaísmo? Você acha que a possível primeira religião monoteísta do mundo foi revelação divina ou os judeus pegaram algumas coisas dela para atribuir à sua tradição? A primeira revelação divina só Deus sabe a quem ele deu. A Bíblia não conta a história de Deus com os homens. Ela conta um pedaço da história de Deus com alguns homens. Mas nos dias de Abraão, havia milhares de Abraões na terra, que ninguém ficou sabendo deles, porque não houve a narrativa semítico, hebraico, israelense, judaica, que é o que forma essa Bíblia, depois com a adição cristã. Isso é uma nesga de povo e de revelação divina. Os códigos, os decálogos, ontem eu falei só de Hammurabi, que tinha um decálogo maior e, em alguns aspectos, mais sofisticado até do que o de Moisés. Tinha previsão legal para charlatães, para médicos enganadores, para quem falava profecias mentirosas, para um monte de coisas. Tinha lá os devidos parâmetros dos quais não se deveria passar, sob pena de juízo. E você vê a história de Noé. 1.500 povos da terra contam a mesma história, com os seus Noés locais, que escaparam das grandes águas que hoje em dia já não há mais discussão. As ciências geológicas e a paleontologia e a arqueologia já não discutem mais a existência do grande dilúvio. Já faz parte do processo histórico de 20 anos para cá, isso foi se tornando um axioma científico. E eu tive o prazer de ver essa virada. Então, 1.500 culturas falam dos seus Noés. Os Nefilins de Gênesis 6, você encontra. Eu gosto muito de mitologia grega. E você vê os Nefilins, os gigantes, os filhos dos deuses com as mulheres, na mitologia grega, com todas as aberrações que a Bíblia diz em Gênesis 6, que essa união entre esses aliens, chamados de os vigilantes, ou de Benai Elohim, de filhos de Deus, ou filhos dos céus, ou filhos das estrelas, cada povo chama com um nome, e a união deles com os humanos e a hibridização pavorosa que surgiu e que Flávio Joséfos diz aos gregos que o que ele estava descrevendo de Gênesis 6 sobre os gigantes e os nefilins é a mesma coisa que os gregos falavam na sua mitologia. Todos os povos têm uma mitologia idêntica. Os Nazca aprenderam tudo com um gigante, Viracochas, que passou a ser também a figura referencial das comunidades pré-incaicas, dos incas, dos maias, dos astecas. Todo mundo tem a mesma história. Dos índios Hopi, dos Estados Unidos, a mesma história. Se você vai vendo todas as culturas, você vê que tem muitas divindades animistas, mas, no fim, tem um Deus acima de todos os deuses. Você vê no Egito Akhenaton querendo acabar com o politeísmo egípcio e fazer todo mundo adorar um Deus só. Como eles precisavam de uma referência visível, ele disse que seria um culto ao Deus Sol, a Atom. Então, ele tentou estabelecer isso, acabou que não conseguiu, perdeu o poder e teve a face retirada de praticamente
todos os movimentos, todos os monumentos do Egito. Você vê a mesma coisa acontecendo no mundo inteiro. A Bíblia fala. O profeta Amós questiona o povo de Israel e diz: vocês estão pensando que só vocês tiveram um êxodo que os tirou de um cativeiro para uma terra? Deus falando: porventura, eu também não trouxe os filisteus de uma terra estranha para onde eles estão? Porventura, eu não trouxe outros povos, os Ixos, os Hititas, tantos outros tiveram o meu êxodo, eu os levei por um caminho de livramento. Vocês estão pensando que a minha relação é só com vocês? Ou você lê lá em Malaquias, no capítulo 1, no capítulo 2, no início, fim do primeiro, início do segundo, Deus dizendo: eu queria que tivesse alguém aí no meio de vocês, judeus, que fechassem as portas do templo, que lacrassem, que ninguém nunca mais cantasse nada para mim, porque eu não aguento vocês, me dá náusea. Estou a ponto de vomitar, como Jesus disse lá aos laodicenses, vomitar vocês. Eu não suporto a iniquidade praticada no ajuntamento solene, como aqui entre nós, é a mesma coisa. Quem me dera, não estou nem aí para esses cultos, eu não preciso de culto. Tem passarinho, tem peixe, tem bicho, em tudo que é lugar me louvando. Tudo é louvor para mim. Vocês estão pensando que eu preciso dessa cantoria falsa de vocês? Aí ele diz: ou vocês não sabem que agora mesmo, do nascer do sol ao pôr do sol, em toda a terra, todo o planeta, é grande o meu nome entre as nações, e eu recebo culto e incensos e orações de todas as culturas da terra. Então, essa invenção de um Deus que fica preso, um Deus que só habitava atrás de uma cortina do Santo dos Santos, dentro de uma arca, que era tão importante que desapareceu, e a vida continua sem ela. Tudo isso aí tem a ver muito mais com a cultura de um povo. Ou você pode imaginar o Senhor do Universo dizendo: olha, o único lugar que eu habito é nessa casa aqui. E a densidade da minha presença está dentro de uma caixa. Desculpem, mas a manifestação de Deus é infinitamente maior do que a Bíblia consegue registrar. Foi o que João disse sobre Jesus. Ele disse: na verdade, Jesus fez muitas outras coisas e realizou muitos outros sinais. Eu escolhi esses 7 aqui só para montar a mensagem que eu queria que vocês recebessem e tivessem fé no fato de que Jesus é o Filho de Deus e por essa fé vocês tivessem vida em seu nome. Então, Zoroastro não, nem tanto. Tem gente muito mais anterior. Zoroastro já é uma figura bem posterior na história humana. Mas tem gente que os crentes não podem nem conceber, que receberam revelação de Deus, que a praticaram dentro da sua cultura, no ambiente dos seus elementos de natureza cultural. Aí você vê acontecer isso no budismo, você vê em várias manifestações do hinduísmo, você vê no zoroastrismo, no confucionismo. Confucionismo, por exemplo, é algo que quem quer que leia encontra conselhos extraordinários, conselhos coerentes com o Evangelho para a prática da vida humana. E assim você pode ter certeza que isso está espalhado no mundo inteiro. Não foi prerrogativa de Abraão. Abraão é o pai da fé dos judeus. Mas uma pessoa que nunca tenha sabido de Abraão,
mas que tem ouvido de Cristo Jesus, da sua cruz e da ressurreição dos mortos e creia nele, está feito, está consumado. Não precisa saber de Abraão, nem de Davi, nem de Sansão, nem de nada disso. Isso é útil, mas para mim isso é útil depois que o cara está entupido de evangelho. Porque se ele ler primeiro o Velho Testamento para depois ler o Novo, ele vai ficar doidinho. Como a maioria dos crentes ficam, não sabe para que lado vão. Se pedem vingança de Deus ou se oram pelo inimigo, porque parece uma esquizofrenia. Então, eu não tenho a menor dúvida do que eu digo. Eu tenho essa assertividade toda porque não tem uma gota de dúvida em mim. Eu, às vezes, até queria ser mais normal, como todo mundo. Todos os meus amigos têm crise de fé, têm grandes tristezas. Às vezes dizem, olha, eu estou por um fiapo. Gente linda, gente boa, gente santa, gente humana, que tem todo o meu amor e todo o meu respeito. Mas eu só não consigo viver isso. Não, para mim não deu até hoje. Eu já tive dúvidas sobre mim, mas eu nunca tive dúvida a respeito do que eu digo, do que eu prego e do sentido absoluto do que eu tenho a dizer e ensinar. Eu já tive dúvidas há 25 anos atrás sobre por que eu estava agindo de maneira tão contrária à minha própria vida. E aí não era dúvida sobre Deus, era sobre a fenomenologia psíquica que tinha eclodido em mim ali no meio dos anos 90, já no final dos anos 90, quando houve aquela ruptura toda com tanta coisa. A minha pergunta e o meu olhar foi para dentro de mim, não foi para fora, não foi para os céus. Os céus me habitam. Não foi no céu do meu ser que eu visitei com dúvida, foi o abismo do meu inconsciente que eu tentei compreender para entender a força daquela eclosão que hoje é mais do que clara para mim. Mas de onde vem? É como diz o Salmo 40. E eu quero terminar, porque o nosso tempo voou, eu quero terminar lendo o Salmo 40, que para mim é uma das leituras mais lindas aqui do Velho Testamento e que me faz lembrar sempre o filme que ganhou o Oscar, Carruagens de Fogo, um filme sobre uma Olimpíada maravilhosa e um cristão que foi o campeão daquela Olimpíada, da fé que ele tinha e de como, enquanto ele estava competindo a Olimpíada em Londres, se não me engano, ele, nos fins de semana, ia pregar nas igrejas. E aqui está dito algo que eu quero que você guarde de todo o seu coração. Quem, na concha da sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em balança romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou quem foi o seu conselheiro que lhe possa ter ensinado? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde e como um grão de areia na balança, e as ilhas são como pó fino que se levanta. Todas as nações são perante ele como coisa que nada é.
Ele as considera menos que nada, são como um vácuo. A quem comparareis a Deus? Ou que coisa há semelhante a ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata com elas forja cadeias de prata para essa estátua. O sacerdote idólatra escolhe madeira, que não se corrompa, e busca um artífice, um perito, para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? O princípio, não vês desde o princípio? Ou não atentastes ainda para os fundamentos da terra? Ele é aquele que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como uma tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco e já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Pergunta o Senhor. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, trilhões e trilhões, bilhões de galáxias, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só delas vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu direito está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! É nisso aqui que eu me estribo, é nessa consciência sinteticamente narrada que meu coração tem toda ousadia, intrepidez e paz. Afinal, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.